Primeiro, para eu responder isso, eu tenho dois caminhos. Um acadêmico e um não acadêmico. O não acadêmico é partir do preconceito e do anacronismo de julgar o passado pelo presente. Falou o seguinte: não, os evangelhos são mitos, é lógico. Você acha que um camarada que andou sobre as águas, multiplicou... Isso aí enfeitaram o pavão, ele não era isso tudo. Não é assim que se faz uma pesquisa acadêmica. Isso é preconceito. Para eu classificar os evangelhos como mito, eu tenho que primeiro conhecer o que era mito no passado. Ler em fonte primária, quem faz TCC, dissertação, tese, sabe o que estou falando. Fonte primária, analisar, e quando fala fonte primária, analisar inclusive nas línguas originais. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu lembro que eu cheguei lá nos jesuítas lá e comecei a fazer um monte de citação de Santo Irineu de Lyon do inglês. A minha orientadora falou: que porcaria é essa aqui? Eu falei: não, que eu peguei lá dentro nas Nicene Fathers, não. Irineu escreveu em que língua? Eu falei: em grego, e algumas partes estão em latim, então você vai citar em grego e latim. Fontes primárias. Então o que você tem que fazer é o seguinte: pegue primeiro os mitos do passado. Greco-romanos, por exemplo, que estão mais contemporâneos de Jesus, e veja as características desses mitos. Depois que você selecionar as características de uma literatura mitológica do passado, aí você pega os evangelhos e coloca do lado. Se ele tiver as mesmas caricaturas, eu posso classificá-lo como mito. Se não tiver, não. Se tiver alguém da área de literatura, sabe que eu estou falando a verdade. Como é que você vai classificar alguma coisa como poesia, como prosa, como conto, como romance? A gente que é leigo vai pensar que é tudo a mesma coisa. Romance e conto não é a mesma coisa. Lenda e mito não é a mesma coisa. Entenderam? Então o que eu noto? Resumindo assim, para não ficar muito cansativo para vocês e entrar no horário dos meus colegas, os mitos clássicos da humanidade. As lendas clássicas antigas, lendas e mitos, estou colocando os dois aqui, quando transformadas em literaturas, são todas sem exceção. O mito é quando a lenda adquire categoria de literatura, tá certo? Deixa de ser apenas oralidade e passa a ser uma literatura, e ela se transforma em mito. Só para explicar isso aqui. As lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, vou repetir, sem exceção, muito bem elaboradas, exageradas e embelezadas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica. Os diálogos são bem elaborados. Agora, quando eu vou nos evangelhos, falta aos evangelhos os elementos artísticos importantes. A maior parte da vida de Cristo não é coberta pelos seus relatos, algo inadmissível para um conto biográfico em termos imaginativos. A redação dos evangelhos é desajeitada, se comparado aos diálogos de Platão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das provas maiores que os evangelhos não eram mitologia é que as mitologias gastam grande parte do tempo descrevendo a infância e juventude do herói. Pega a história de Perseu, pega a história de Hércules, já mostra Hércules no bercinho lá esmagando as serpentes que Hera mandou para engoli-lo. Pega até os contos, eu não sei, igual eu estou sendo eu acredito que até os contos indígenas aqui, alguma coisa assim, eles dão muita ênfase à juventude da pessoa. Aquiles, como é que a mãe... E os evangelhos faltam justamente que parte? A infância e a juventude de Jesus. Tanto é que os escritores cristãos de Alexandria, quando queriam tornar o evangelho mais aceitável aos pagãos, o que eles criaram? Evangelhos apócrifos. E qual que é o cerne dos evangelhos apócrifos? Infância e juventude de Jesus. Perceberam? Que era justamente o que estava faltando. Os diálogos são desajeitados. Outra questão, catábase e anábase. Isso são elementos que contam aqueles que voltaram do mundo dos mortos. Eu fiz uma comparação com vários deles. Você tem o épico do Gilgamesh, Osíris. Você tem Osíris tanto na versão egípcia como na versão greco-romana. Você tem Enoque apócrifo, Orfeu, Hércules, Enéas, Ulisses. Todos esses conseguiram ir ao mundo dos mortos e voltaram de lá. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi ao mundo dos mortos e voltou de lá. Aí a pessoa, tá vendo, é mito. Calma. Vamos pegar os mitos daqueles que voltaram do mundo dos mortos, porque a acusação é que os evangelhos são uma novela e uma propaganda. Propaganda se faz para quê? Atrair
clientes, seguidores, simpatizantes. Por que você enfeita lá a sua página do Facebook? Por que você coloca uma capinha no vídeo do YouTube? Porque você quer atrair simpatizantes. Por que você coloca assim, olha, aqui na página Michelson Borges vai sortear um livro, os que escreverem derem mais like. Você está querendo atrair seguidores. Isso é o efeito da propaganda. Então eu quero saber se os evangelhos têm esse elemento da propaganda, de atrair pessoas, que é a acusação dos críticos. Quando eu comparo as histórias de Anábase, da volta do mundo dos mortos, com Jesus, é completamente paradoxal. A ênfase maior que todos esses que eu citei para vocês, Enéas, Ulisses, Hércules, Orfeu, etc., dão, é como é que é difícil o regresso do mundo dos mortos. Eles contam em detalhes como é a vida pós-morte. Como é que a pessoa foi lá, como é que ela viu os outros mortos, com quem ela conversou, com quem ela abre para mim, por favor, alguém aqui. Com quem ela conversou, com quem ela dialogou, e principalmente como era difícil a volta do mundo dos mortos. Você vê lá Euristeu lutando contra Cérbero, o cão do inferno, para poder voltar. Ou seja, todas essas questões são muito bem exploradas nesses livros. Se os evangelhos quisessem criar uma história de Jesus voltando dos mortos para atrair pessoas, que modelo eles deveriam seguir? Enquanto eu bebo água, vocês respondem. Que modelo deveria seguir? O pagão. Agora digam para mim, como é que a volta de Jesus dos mundos mortos é descrita? De maneira completamente lacônica, resumida, quase sem graça. Com todo respeito. Do ponto de vista literário, quase sem graça. Um grego que lesse a ressurreição de Jesus não ia se interessar por aquilo. Deveria ser uma coisa mais bem elaborada. Deveria mostrar Jesus lutando contra um dragão no inferno e dando nó na cabeça da serpente, e batalhando e tirando uma espada e tudo mais, e combatendo e tudo, e voltando. Não tem nada disso. Só fala dele na tumba e voltando. E a volta dele não é nada gloriosa. Maria Madalena até confunde com o jardineiro. Tomé pede para colocar o dedo nas feridas dele. Ou seja, esquece fé, mas esquece também preconceito ateu. Vamos analisar agora cientificamente a coisa. Quando eu analiso a literatura de Anábase com a ressurreição é sui generis. Tanto é que tem ateus que admitem. Quem escreveu a ressurreição de Jesus acreditou que realmente ele ressuscitou. Não é uma coisa que realmente criaram. Outra coisa que me chama a atenção, o escândalo de Jesus. O Jesus da Bíblia não é um Jesus midiático. Ele não é um Jesus para atrair. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E é mesmo, por exemplo, olha o que Sófocles dizia: uma vida de honra ou uma morte coroada pela fama, esta é a ambição de todos os homens nobres. E isso realmente você vê na morte, no banquete, descrevendo a morte de Sócrates. Sócrates morre com honra. Sócrates morre com honra. Ele não tem medo da morte. Já leram lá o Fédon? Ele fala assim, olha, vamos embora, porque essa choradeira, por isso que eu tirei as mulheres daqui. E antes de morrer, fala assim, olha, devemos um galo a Esculápio, paga-o. Fez piada ainda. Aquela sim foi uma morte mitológica. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que na hora de morrer você fica com medo. E a morte de Jesus? Ele pede ao Pai para afastar dele aquele cálice. Ele não aguenta carregar a cruz. Ele na cruz implora, tenho sede. Eles dão vinagre. Posso explicar essa questão do vinagre para vocês? Eu já escavei banho público romano. E os banhos públicos romanos têm uma coisa que toda vez que fala de necessidade fisiológica, de essas coisas, é motivo de piada aqui pra gente no Brasil, até ou constrangimento ou piada. Mas o que eu vou falar aqui é sério. Os homens sentavam um do lado do outro para fazer suas necessidades. Então era como você estar aqui batendo papo com o outro, que o banheiro era um lugar público para até conversar. E qual era o papel higiênico que eles usavam? Uma esponja do mar, que você enfiava num caniço, e a água passava aqui nos pés dele, uma corrente d'água assim,
Ele pegava aquela esponja, molhava ali, se limpava, depois colocava a esponja dentro de uma bacia com azeite, com vinagre, para desinfetar, de modo que o outro possa usar. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele falou, tenho sede, um dos soldados, provavelmente movido de íntima compaixão, desejar a todas as nações, diz que o soldado estava com compaixão, quando viu que ele estava assim, sofrendo demais, no desespero, o que o soldado fez? Pegou uma esponja, embebida num vinagre, e levou até a boca de Jesus. Fez a associação? Ele levou à boca de Jesus um papel higiênico tirado de latrina. Isso não é uma descrição gloriosa de uma morte. Se a morte de Jesus foi uma propaganda, os evangelhos pisaram na bola, porque eles escreveram que não deveria, eles não trocaram o óculos do Maluf. Fazendo a minha comparação. Vou mais. Od profanum vulgus et artio. Eu odeio o povão, traduzindo linguagem de hoje. Eu odeio o povão e os mantenho longe de mim. Era uma canção de Horácio. E Jesus vivia cercado de publicanos e pecadores. Teógones dizia, se um médico recebesse dos deuses o poder de curar as doenças e trazer a cura a todos os vícios da humanidade, a sua recompensa seria realmente uma grande riqueza. Mas ele nunca devia fazer isto tentando transformar um vilão num homem justo. E o que Jesus fez? Transformou Zaqueu num homem justo. Outro detalhe, Aristóteles dizia, nunca fique junto dos homens ímpios. Viva apenas com os virtuosos. E Jesus estava com um bando de pessoas. Ou seja, quando eu pego tudo isso aqui, também tem outra parte de Aristóteles que fala que... tá aqui, tá embaixo. Esse aqui é de Aristóteles também. Somente alguém com mentalidade de escravo, slavish, somente alguém com mentalidade de escravo poderia suportar um insulto e ensinar os seus companheiros a fazer o mesmo. E Jesus falou, se alguém te bater numa face, oferece outra. Ou seja, quando eu comparo os evangelhos com tudo o que havia de midiático, de propaganda no passado e mitológico, não bate. O estilo da literatura não procede. Outro argumento que eu tenho, a distância entre o relato e o fato. Um mito, para se consolidar como mito, tem que demorar de 70 a 100 anos. Tem que passar mais de 2 gerações. Por quê? Tem que dar tempo de morrer a primeira geração das testemunhas oculares para que o mito não seja refutado. Porque é óbvio, não tem mais ninguém vivo para ver. Isso é prático. Não existe nenhum mito criado 10, 15 ou 20 anos depois do evento. Então, quando chegou e falou assim, eu não acredito nos evangelhos, mentira, porque isso foi escrito 20 anos depois da morte de Jesus... Mas 20 anos não é tempo suficiente para criar um mito. Porque ainda existe muita gente viva que pode desmentir aquilo. E os evangelhos estão muito próximos da fonte. Mesmo os críticos que colocam uma data tardia para os evangelhos, colocam Mateus depois do ano 75, Marcos depois do ano 65, Lucas ano 80 e João, o único que eu concordo, anos 90, ainda está um tempo muito curto entre o evento e a narrativa dele. E eu, particularmente, tenho elementos literários para dizer que o evangelho de Mateus é anterior ao ano 70, eu coloco Mateus no ano 60, eu coloco Marcos no ano 50, 52 mais ou menos, e Lucas também mais ou menos no ano 60, 62, por aí. E tem mais um detalhe que os críticos esquecem. Os evangelhos não são necessariamente a fonte primária, porque eles também são baseados em documentos anteriores. Os evangelhos são uma tese. Quando você faz a tese, você cita ali na tese, seja autor, data ou rodapé, você cita na tese livros e fontes que foram produzidas quando? Antes da tese. Então, na verdade, a minha tese ela é inédita na junção daquele conhecimento, mas eu me baseio em coisas e ditos e conclusões que já existiam antes da minha tese. Em outras palavras, a tradição histórica de Jesus é anterior aos evangelhos. Se eu falei que eu preciso de uma margem de 50 a 100 anos, 70 a 100 anos para criar um mito, e os evangelhos estão apenas 20, 30 anos depois, e antes deles ainda tem uma tradição que os formou, então essa tradição está muito perto da fonte
apostólica ali para dizer que era um mito.